Boa noite, irmãos. Graça e paz de Deus sobre todos essa noite. Amém. Benção nós podemos estar aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto de Atos, capítulo 20. Nós vamos ler apenas o verso 28. Atos, capítulo 20, apenas o verso 28. Vai no ponto. Atos 20, verso 28. Vamos ler juntos? É um verso apenas, né? Vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra de Deus: atendei por vós, não, todo mundo junto, juntou, vamos lá? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Essa é a palavra de Paulo aos presbíteros de Éfeso. O contexto desse texto é muito interessante, porque a intenção de Paulo era chegar em Jerusalém antes do dia de Pentecostes, mas Paulo já tinha recebido a palavra do anjo de que ele não voltaria mais, de que ele iria para Jerusalém, e lá ele seria sentenciado, e lá ele morreria pelo Evangelho. Então ele não veria mais os presbíteros de Éfeso, e ele tinha tanta pressa de vê-los, que quando ele está em Mileto, ele fala: chama os presbíteros de Éfeso, porque eu preciso conversar com eles. E aí Paulo, então, depois de falar do seu ministério, depois de falar das credenciais do seu ministério, Paulo, então, aconselha os presbíteros a quê? A cuidarem deles mesmos. A palavra atendei aqui dá essa ideia: cuida de você mesmo. Alguns sentados aqui nessa noite devem pensar assim: olha, mas Paulo está sendo egoísta, mandando os presbíteros cuidarem deles mesmos, ao invés de cuidarem da igreja. Não, então temos que ler o texto de novo. A preocupação de Paulo é a igreja. Paulo está dizendo para os presbíteros: olha, atendei por vós e por todo o rebanho que Deus colocou sobre o vosso pastoreio, pelo qual foi pago um alto preço de sangue. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo assim: prestem atenção, eu vou morrer, vocês vão pastorear a igreja foi pago por ela um alto preço de sangue, por isso vocês precisam estar bem, vocês precisam cuidar de vocês mesmos. É interessante isso, irmãos, porque hoje, exatamente hoje, 11 de agosto de 2024, faz um ano, exatamente 1 ano e 3 meses que meu pai faleceu. E alguns dias antes, né, ele faleceu numa quinta-feira, mas era numa terça-feira, eu fui ficar com ele no hospital, fui ficar à tarde e noite, né, até o outro dia de manhã, e eu me lembro que assim, foi uma das cenas mais tristes da minha vida, e da minha história com meu pai, dessa história de cuidado dele desde o começo da doença dele. Eu me lembro que eu entrei no quarto, então eu bati na porta, estava entrando no quarto, estava o meu pai sentado no sofazinho, junto com um primo nosso muito querido. E o meu pai dizendo para ele assim: olha, rapaz, agora eu vou parar. Agora eu vou parar tudo. Agora eu vou parar de trabalhar, agora eu vou parar de me preocupar, agora eu vou parar tudo e eu vou cuidar de mim. Vou cuidar da minha saúde, cara, porque eu preciso muito cuidar da minha saúde. E sem hipocrisia nenhuma, irmãos, eu sabia a gravidade da doença do meu pai. Quando eu ouvi meu pai dizer isso para meu primo, eu pensei assim: mas agora não tem mais tempo. Agora não tem mais tempo. E tal fato era tão verdade que isso era na terça. Meu pai volta para casa na quarta-feira à noite, 7 horas da noite, eu me despeço dele por volta das 9, e na madrugada de quinta, 3h30 da manhã, meu pai falece nos meus braços. Não dava mais tempo. Mas geralmente nós somos assim, displicentes desse jeito com a nossa vida. Deixamos para cuidar da nossa saúde, deixamos para cuidar da nossa mente, deixamos de cuidar do nosso corpo, das nossas emoções, quando geralmente já é tarde,
Quantas pessoas você conhece que depois de infartarem, depois de terem que fazer uma cirurgia grande no coração, aí elas começaram a caminhar, comer melhor, dormir melhor? Quanta gente que esperou passar muito tempo de preocupação, muito tempo de amargura, muito tempo de dor, para então começar a cuidar das suas emoções, mas quando teve um diagnóstico de que, olha, se você não parar, você vai morrer. Geralmente, nós fazemos isso. A gente acha que dá para ir mais um pouquinho. Não. Hoje eu acordei melhor. Hoje eu vou continuar. Aí 3 dias depois, está prostrado. Não, mas aí, está melhor hoje. Vamos para frente. Até que não dá mais tempo de fazer nada. Por isso a minha palavra para você nessa noite é: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Parece algo muito simples, irmãos, mas não é. Mas não é. Paulo olha para aqueles presbíteros, é sua última palavra para eles, e ele diz: cuidem de vocês mesmos. Foi muito caro para Deus constituir a igreja. Custou muito para ele. Então, se vocês não estiverem bem, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, a igreja vai naufragar, porque a partir do verso de número 28, Paulo vai começar a dizer os perigos que a igreja vai enfrentar. Ela vai enfrentar perigo de dentro, que é a apostasia, que era o liberalismo, e ela vai enfrentar perigo de fora, que era a perseguição. Então, vocês precisam estar bem. Preste atenção, então, você que é pai, você que é mãe. Preste atenção, então, você que mora numa casa, você que é filho, você tem que estar bem para fazer o que você precisa fazer, para gerir a sua vida, para trabalhar, para estudar, para cuidar da sua família. É muito bonito, como diz o Salmo, você dormir tarde e você acordar muito cedo e não ver os seus filhos, e aí de repente você abre os olhos e eles cresceram e você fala assim: nossa, mas você já está na faculdade. E na faculdade, cara, você não é mais a pessoa mais importante para ele. Não é a sua opinião que é a mais importante. Portanto, se você não construir um relacionamento desde a idade pequena, provavelmente dali para frente você não consegue construir mais nada. Paulo diz isso para nós, mas tem um autor chamado Wayne Cordeiro, em um de seus livros, Spurgeon vai dizer algo muito importante nesse sentido para os pastores. Ele vai dizer assim, olha, em certo sentido, somos as nossas próprias ferramentas de trabalho, portanto, precisamos manter a nossa vida em ordem. Pare um pouco agora. A sua vida está em ordem? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, a sua vida está em ordem? Ou tem alguma coisa fora do lugar que quando anda, manca? Como uma cadeira que está faltando um pé. Está tudo em ordem? Beleza? Ah, então, pastor, essa palavra não é para mim. Não, mas fica mais um pouquinho. Mas se não está em ordem, vamos junto comigo. Porque Paulo repete essa ordem ao seu filho Timóteo. Paulo, quando vai escrever para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Cuida da sua fé, Timóteo. Cuida do seu corpo físico. Sabe por quê? De vez em quando você passa mal, porque a água daí onde você mora, ela tem muito verme. Tem muito bicho, Timóteo. Então, toma um pouco de vinho, que o vinho mata o verme, Timóteo. Não é, doutora Fátima? Naquela época não tinha Anitta, né? Tinha vinho, tomava o vinho. O vinho era o remédio. Cuida, Timóteo, da doutrina. Guarda, preserva aquilo que você ouviu, aquilo que você foi ensinado. Timóteo, cuida de você mesmo. Assim como o rebanho precisa ser cuidado, e para ser cuidado,
os presbíteros e Timóteo precisavam estar bem, assim também a sua família precisa ser cuidada. E para que ela seja cuidada, você precisa estar bem. Você precisa estar em equilíbrio. As coisas precisam andar direito. É interessante que o N. Cordeiro vai dizer o seguinte, ó, geralmente as pessoas não esquecem que são cristãs, elas se esquecem que são humanas. Interessante isso, né? Nós pastores temos essa tendência, né, pastor Marcos? De vez em quando a gente esquece que é humano. Então, uma vez foi interessante, irmãos, eu acordei às 6 horas da manhã, um amigo meu tinha viajado, e quando ele viajou, uma pessoa da igreja dele, não era da igreja, era um vizinho da igreja, faleceu, pediram para velar na igreja, e queriam que um pastor estivesse lá, mas ele estava viajando. Ele falou, você vai no meu lugar? Eu vou. Só que eu tinha um velório na minha igreja também, às 9. Então eu falei, mas eu preciso estar lá antes, preciso sair de lá às 8. Não, tudo bem, vai ser às 7. Aí eu acordei, 6 horas, às 7 horas, então, fui para o velório, conheci a família, né, eu não esqueço disso, porque ninguém sabia o nome do morto direito, chamavam ele de Tricolor. Tricolor ontem se deu mal, mas, enfim, outra história isso aí. Mas o nome dele era esse, ficou esse nome, né, e o pessoal só sabia esse nome. Aí eu saí de lá e fui para o velório na minha igreja, às 9. E aí fui no cemitério até 12:30. Só que aí, saindo direto do velório, eu fui para um almoço de celebração de 50 anos de casado. E aí dei a palavra, almocei com as pessoas, acolhi as pessoas, e às 5 horas eu estava no chá de bebê. E às 7:30 da noite eu estava no aniversário de 15 anos na minha igreja. À noite, eu parei, sentei na varanda da minha casa e fiquei pensando assim, Senhor, o que aconteceu nesse dia? Mas você percebe como é que você consegue fazer tantas viradas de chave? Você sai de uma coisa triste, você sai de um lugar de morte, de um lugar de dor, e aí você vai para um lugar de alegria, de celebração, o outro de expectativa, de esperança, o outro de gratidão, tudo isso no mesmo dia. E muitas vezes a gente esquece de parar para recarregar, parar para recalibrar. E quando a gente não para, geralmente a gente é parado. Tem um amigo meu que é psicólogo, e ele diz assim, olha, se você não parar, o seu corpo vai parar você. Sabe, então eu e você precisamos olhar para a nossa vida e pensar, como é que a minha vida está? Ela está equilibrada? Ela está em ordem? Paulo deixa muito claro, você só consegue fazer o que você precisa fazer se antes você cuidar de você mesmo. Se a igreja não entendeu isso, a aviação já entendeu há muito tempo. Porque quando você pega o avião e a aeromoça, ou a aeroboy, ele vai lá falar para você, e aí ele diz o seguinte, olha, se a cabine despressurizar, máscaras de oxigênio cairão do teto. Se você estiver ao lado de alguma criança ou alguém incapaz, o que ele diz? Socorra logo a criança. Socorro incapaz. Não. Primeiro coloque a máscara em você e depois você ajuda quem está precisando. Para eu ajudar quem está precisando, eu preciso estar vivo. Eu preciso estar bem. Na concepção do apóstolo Paulo, eu só posso cuidar do que Deus colocou sobre os meus cuidados se primeiro eu cuidar bem de mim mesmo. E para cuidar bem de mim mesmo, e aqui eu quero trazer algo importante para você, guarde isso. Eu preciso descobrir o que é o mais importante na minha vida. Já parou para pensar nisso? Há um dado interessante que diz o seguinte, 80% das coisas que nós fazemos todos os dias, qualquer um pode fazer. Qualquer um. Dirigir o carro, fazer compra no supermercado, escovar o dente, não, o seu só você pode fazer. Mas essas coisas triviais, qualquer um pode fazer. 80% do que você faz todo dia. 15% do que nós fazemos, qualquer pessoa com um pouco de treinamento e habilidade pode fazer no nosso lugar.
Então, se eu sou pastor e eu treinar alguém, se ele tiver habilidade, se ele aprender bem direitinho, ele pode fazer isso no meu lugar e às vezes faz até melhor. 15%. O que sobra então? 5%. 5% da minha vida só eu posso fazer. Mais ninguém. Quais são esses 5%? Exemplo, cuidar do meu corpo, só eu posso fazer. Fazer a minha higiene diária, só eu posso fazer. Cuidar do meu coração, a minha espiritualidade, só eu posso fazer. Ninguém vai fazer isso por mim. Cuidar da maneira como eu durmo, da maneira como eu como, só eu posso fazer isso por mim. A grande questão é que muitas vezes nós nos preocupamos demais com os 95% e negligenciamos aquilo que é mais importante, negligenciamos exatamente os 5% que são mais importantes. Agora preste atenção numa coisa, quando eu e você estamos à beira da morte, você percebe o que realmente importa na sua vida. Eu me lembro quando eu estava internado, por causa da Covid, aí as enfermeiras entraram no quarto e falaram assim, você vai para a UTI. Do nada, assim, você vai para a UTI agora. Aí começaram a fazer um monte de procedimento, tal, botaram uma incisão profunda na minha perna, pegaram uma artéria lá, você vai precisar de fazer isso, precisar de fazer aquilo. Eu falei, moça, faz o que tiver que fazer. Mas sabe o que realmente eu ficava lembrando, cara, naquele momento? Eu ficava lembrando que eu tinha prometido ao Isaac de assistir um desenho com ele. No primeiro dia que eu passei mal. E ele chegou, sentou comigo. Não, pai, eu vou ver o desenho. Eu falei, filho, você não pode ficar aqui, eu estou com Covid. Não, pai, vamos ver. Eu falei, filho, você não pode ficar aqui, mas quando eu melhorar, a gente vai assistir o desenho junto. Cara, aí naquela hora, quando a mulher falou, você vai para a UTI, eu falei assim, cara, será que eu nunca mais vou poder ver esse desenho? Você ficaria impressionado com as coisas, as poucas coisas que são importantes, realmente importantes para você, se você tivesse um diagnóstico de pouco tempo de vida. Você veria quantas coisas não são interessantes, quantas coisas não são necessárias, quantas coisas não merecem a sua atenção. E é interessante isso, porque eu e você precisamos fazer uma diferenciação na nossa mente daquilo que é importante e daquilo que é preocupação. Porque tem coisa na nossa vida que é preocupação. Já parou para pensar nisso? Não é importante, porque aquilo que é importante, lembra? Só eu posso fazer. Eu tenho gerência sobre aquilo, eu ajo sobre aquilo. Agora, aquilo que não é importante, ou seja, aquilo que não tem tanto valor assim, é uma preocupação. Mas tem gente que foca naquilo que é preocupação, como se fosse importante. Por exemplo, o cara entra no elevador, o elevador está sujo. Aí ele manda uma mensagem para a síndica. Aí ele entra na casa, vai falar com a mulher dele. Aí ele vai para o trabalho e fala com o pessoal do trabalho. Entrei no elevador, o elevador do prédio estava imundo. Aí quando ele fala isso com o cara, ele manda de novo para o síndico está ali, ó. É assim mesmo, né, irmão? O síndico está ali. Manda de novo para o síndico, e aí, o elevador está limpo, blá. Rapaz, e vai com aquele negócio até de noite. Meu camarada, isso não é importante para você. Você não é o cara que cuida do prédio. Isso pode ser uma preocupação. Quais são os 5% mais importantes da sua vida? Já parou para pensar nisso? O que realmente é importante para você? Às vezes, o que realmente é importante, e na maioria das vezes, está bem pertinho de você. E não tão longe quanto você imagina. C.S. Lewis dizia algo muito interessante. Ele dizia, se você colocar as primeiras coisas primeiro, as outras, todas as outras, encontrarão seus lugares. Nós temos que viver por aquilo que é realmente importante. E não por aquilo que é apenas uma preocupação. Descubra quais são os 5% mais importantes da sua vida e viva por eles.
Coloque eles, escreva eles, coloque num lugar onde você possa ver e paute a sua vida por eles. Cuida de ti mesmo. Mas como eu faço isso, pastor? Eu quero deixar para você um tripé. Um tripé. Quero deixar uma imagem para você. Pense num triângulo. Triângulo da vida. Vamos falar assim, triângulo da vida. Esse triângulo é a sua vida. O que define um triângulo? Quem é de exatas aqui? O que define um triângulo? São as retas? São os lados? Quase isso. O que define o triângulo não são as retas. O que define o triângulo são os ângulos. O que define o triângulo não é aquilo que está fora, mas é aquilo que está dentro. Aquele triângulo tem 3 lados iguais porque ele tem 3 ângulos iguais. Você descobre os 5% mais importantes, lembra, está dentro de você. Começa a viver uma vida intencional por eles, estabelece os ângulos e a sua vida por fora vai ganhando forma. Toda transformação na nossa vida começa de dentro. E o primeiro ângulo aí, para mim e para você, para a gente prestar atenção, é a nossa vida espiritual. É a nossa vida espiritual. Todo ser humano, ele é um adorador. Todo ser humano se prostra diante de alguém. Ou ele se prostra diante de Deus, ou se prostra diante de si mesmo, ou se prostra diante de alguma outra coisa, ou diante de outro alguém. Mas todo ser humano é um adorador. Isso é inato dele. Eclesiastes vai dizer que Deus criou o homem com a eternidade dentro dele. Nós temos o eterno, a fagulha do eterno dentro de nós. E a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar o equilíbrio necessário para a nossa vida se a gente não começar pela nossa espiritualidade. E a nossa espiritualidade, irmãos, é interessante, porque uma vez conversando com um pastor muito famoso, ele dizia assim, a nossa vida espiritual, ela nunca está assim. Não tem essa inércia na vida espiritual. Ou a nossa vida espiritual está assim, ou a nossa vida espiritual está assim. Como que está a sua vida espiritual? À medida que o tempo passa, à medida que os anos passam, você tem certeza de que você é alguém mais próximo de Deus, de que você está se tornando alguém mais parecido com Jesus, de que há uma revolução acontecendo dentro de você, pela leitura das Escrituras, pela oração, pela prática das disciplinas espirituais. À medida que o tempo passa, você tem sido transformado pelo Espírito Santo, ou você ainda se orgulha de ser aquilo que você era, ou você ainda bate palma para você pela vida antiga que você tinha, ou você tem saudade daquilo lá, porque tem gente que se converte, mas tem uma saudade imensa de quem era, só conta história do que era, do que fazia. Nós temos um colega de ministério, e todas as vezes que a gente estava assim, com muitas pessoas, ele falava assim, rapaz, o meu sonho, eu era muito violento, era ter uma R15 e tal, e eu tinha um monte de mulher, tá aqui. Ele falava assim, está aqui a minha mulher, para comprovar isso. Aí ele falou isso uma vez, 2, 3, rapaz, aquele negócio me incomodou. Chamei ele, falei assim, cara, você se arrependeu de quem você era? Me arrependi, eu falei, mas não parece. Você tinha que falar o que você era com vergonha, com lágrimas nos olhos, com dor no coração. Só que você fala e você baba. Você ainda coloca a sua mulher como testemunha da desgraça que você fazia. É possível isso, cara? Tem gente que vive a nova vida no passado. Mas o que você tem de nova vida para mostrar? Eu e você precisamos parar e pensar se eu e você realmente estamos trabalhando a nossa espiritualidade. À medida que o tempo passa,
nós estamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, ou esse relacionamento está piorando. À medida que nós vamos convergindo na vida, nós vamos convergindo também rumo a Deus, ou a gente vai convergindo rumo a outro lugar. E talvez esse seja o grande problema da espiritualidade das pessoas hoje. Elas têm uma espiritualidade desencarnada de Deus. Elas têm uma espiritualidade à parte de Deus. Elas são espirituais, mas elas não precisam ter relacionamento com Deus. Elas são espirituais, mas elas não precisam ter relacionamento com a comunidade. Opa, tem alguma coisa errada nisso. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, ele vai me levar até Deus. Vai me levar até Deus. À medida que o tempo passa, a minha espiritualidade tem me aproximado de Deus ou tem me deixado longe dele? Como é que você, que é pai, vai cuidar da espiritualidade do seu lar? Vai cuidar da espiritualidade da sua esposa? Lembra? Essa responsabilidade é sua. Se você não cuida nem da sua. Como é que seus filhos vão achar fantástico ler a Bíblia se você não lê? Já dei esse testemunho aqui para vocês do meu pai. Eu acordava de madrugada, acordava todas as vezes de madrugada, assim, para ir no banheiro e tal, eu olhava, e era 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, a luz da sala estava acesa. Nossa casa antiga, todas as portas, todos os quartos davam na sala. E eu olhava assim, estava acesa. E eu sabia que meu pai estava lá. Eu abri a porta e meu pai estava lendo a Bíblia. Meu pai estava orando. E uma vez eu quis até pegar ele, tinha tirado a nota baixa, e o professor falou assim: você vai lá, traz a prova assinada. Aí eu falei assim: vou pegar meu pai de madrugada, Alex. Esperar ele acabar de orar. Ele vai estar meio assim. Aí eu falei: ó, pai, tem um negócio que precisa assinar. Achei que ele não ia olhar, né? Aí ele foi ler a prova, Diguinho. Falei assim: rapaz, o que é isso? Vai estudar. Ele falou uma outra coisa, mas eu não posso repetir. Cuide da sua espiritualidade, meu irmão. Comece por aí. Comece por aí. Segundo lugar, cuide da sua vida física. Cara. Cuide do seu corpo. Cuida do seu corpo. Quando eu e você não cuidamos do nosso corpo, nós encurtamos o nosso ministério. Qual é o seu ministério? Cuidar da sua casa. Você vai encurtar esse ministério. Qual é a sua vocação? Minha vocação é construir, minha vocação é alegrar as pessoas por meio do lazer, minha vocação é ser médico. Você vai encurtar a sua vocação. Quando você não cuida do seu corpo, a sua vida, ela fica limitada. A sua vida é encurtada. A sua vida, em algum momento, ela é retirada precocemente, primariamente, mas por culpa sua, porque cuidar do seu corpo está nos 5%. Só você pode fazer isso, só você deve fazer isso. Por mais que eu fale, por mais que eu grite, por mais que eu peça para você fazer, enquanto você não fizer, isso vai continuar sendo um problema só seu. Então, se é um problema só seu, é só você que pode resolver. Eu e você precisamos, além de cuidar da nossa espiritualidade, cuidar também do nosso corpo. Muitas vezes cuidamos bem das pessoas, muitas vezes trabalhamos bem, trabalhamos muito, trabalhamos além, mas esquecemos que o nosso corpo é limitado. Ele tem um limite de horas para trabalhar, ele tem um limite de horas para ficar acordado, ele tem um limite de horas para se exercitar. Nós não somos super-homens. Jesus era humano como nós, lembra? Alguns domingos atrás eu preguei sobre a tempestade. Por que Jesus estava dormindo no porão do navio? Do barco, né? Não era nem um navio. Porque ele estava cansado. Você não é adúltero, você não mente, você não rouba, você não furta.
Você não tem outro Deus além de Deus. Você não diz falso testemunho, mas muitas vezes o seu grande pecado é a quebra do 5º mandamento, é a quebra do 4º mandamento. Você não guarda o dia de descanso. Quando é o dia de você descansar, você vai pintar parede, você vai furar buraco na sua casa, você vai lavar o carro, a lavar o carro me desestressa, que eu lavei carro a vida inteira, cansa pra caramba. O dia que eu troquei meu carro, que era um carro grande por um pequenininho, o grande eu demorava 1h30 para lavar, o pequenininho 40 minutos, 30 minutos, falei, cara, nunca mais, acabei que eu peguei de novo o outro. Mas me amarrava naquilo, lavava ele, rapidinho. Cara, os seus filhos, a sua esposa, as pessoas que estão ao seu redor, ficam esperando a sua presença, mas você sempre tem alguma coisa para fazer. Que raio de gente ocupada é essa, que sempre tem um negócio para fazer, que não pode estar junto com os outros, que não pode comer uma carne, né, doutor Jorge? Que não pode celebrar a vida, cara. Para com isso. Deus fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme, você pode dormir, que Deus vai continuar trabalhando por você, é isso que Deus está dizendo. Você não precisa trabalhar todo o trabalho do mundo, você não precisa fazer tudo de uma vez só. Há limite, irmãos. Nós precisamos entender que por mais que nós desejemos isso, desde Adão e Eva, lembra que a serpente disse para Eva, se você comer do fruto, você vai ser como Deus. E a partir daquele momento o fruto se tornou bonito e os olhos de Eva se abriram para o fato de que ela poderia ser mais do que humano. Desde o primeiro momento, desde o Éden, a gente está sempre tentando ser mais do que humano, mas no fim das contas, nós sempre seremos só o que Deus nos criou para ser, seres humanos limitados. E aí, Roberto, lembra da música? Se tirar da tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Você precisa estar atento ao seu corpo físico. Christian Barbosa vai dizer algo muito interessante. Ele fala assim, tudo que você vai fazer, você precisa do seu corpo. Aí ele fala assim, tem gente que é capaz de gastar $1 milhão para cuidar de um cavalo de raça. $1 milhão para manter um cavalo. Ele fala, mas aí, quando é para cuidar do corpo, o cara come qualquer coisa, dorme de qualquer jeito, sem horário, se exercita errado ou não se exercita, estraga o corpo. Eu tenho uma cirurgia no joelho, irmãos, não é porque minha cartilagem é ruim, não, é porque toda a vida eu tive acima do peso. Chegou uma hora que meu joelho não aguentou. Agora que eu não estou mais acima do peso, deixei de ser obeso. Meu joelho não dói mais. Minha coluna não dói mais. Cara, a gente precisa cuidar disso. Primeira coisa para você cuidar do seu corpo, você tem que dormir bem. Cara. Tem que dormir bem. Todos os médicos, quando vão falar de doença do coração, doença, esqueci agora, diabetes, risco de AVC, todos eles falam 3 coisas que você tem que fazer. Dormir bem, comer bem, se exercitar. Fechou. Se você fizer isso, você reduz muito o seu risco de ter um AVC, doença cardíaca e diabetes. Cuide bem de você. Não foi à toa que Paulo, em 1 Timóteo 5,23, diz para Timóteo, né? Não tomaste apenas água, mas também um pouco de vinho, por causa de suas constantes enfermidades. Cuida do seu corpo, Timóteo. Cuida dele, que você precisa dele para cuidar da igreja. Você precisa do seu corpo para cuidar da sua casa. Você precisa do seu corpo para empreender. Você precisa do seu corpo para cuidar dos seus pacientes. Você precisa do seu corpo para cuidar dos seus alunos. Cuide bem dele. Cuide bem dele. Mas em terceiro e último lugar, cuide da sua saúde intelectual. Muitas vezes nós saímos da escola e realmente saímos da escola
deixamos de aprender qualquer coisa que vale a pena, não lemos mais um livro, não lemos a Bíblia direito. Muitas vezes ouvimos o professor dar aula na escola dominical, a gente fica com a dúvida, a gente pergunta, mas a gente não vai além. A gente sai daqui e não procura conhecer algo mais. Eu achei interessante, nessa semana eu estava na formatura da Laís, e aí uma das professoras, quando foi discursar, ela disse o seguinte: não parem de aprender. Quando eu e você paramos de aprender, é um sinal de que a gente vai começar a emburrecer. Quando eu e você paramos de aprender algo todos os dias, todos os meses, para o resto da nossa vida, é um sinal de que a gente está começando a regredir. Por isso eu e você temos que estar preocupados não apenas com o nosso espírito, não apenas com o nosso físico, mas também com o nosso intelecto. O que eu tenho aprendido? O que eu tenho aprendido tem me ajudado? O que eu tenho aprendido tem me melhorado? O que eu tenho aprendido é virtuoso? O que eu tenho aprendido faz algum sentido? Ou eu passo dia e noite na frente da TV, dia e noite na frente do celular, não leio um livro? Irmãos, é um absurdo que num país do tamanho do Brasil, a média de leitura das pessoas seja de apenas 4 livros por ano. Por ano! 4 livros por ano. Eu faço parte de um grupo de pastores que na nossa mentoria, o nosso desafio é lermos 30 páginas por dia. Sabe quando dá 30 páginas por dia? Se você pegar um livro de 150 páginas, você vai ler praticamente 2, quase 3 livros por mês. Quanto dá isso no ano? Mais de 30 livros. Aí a gente chega lá e fala assim: não, esse mês a gente tem que dar o relatório na mentoria. Esse mês nós lemos X livros. Aí o meu mentor, lembra? Ele é o exemplo. Aí o meu mentor fala assim: eu já li 5. Cara, como é que pode? Mas dá, porque ele não tem mais filho em casa, um monte de coisa. Dá para fazer. Depende da sua idade, depende do seu momento de vida. Mas você precisa continuar aprendendo, cara. Se aperfeiçoando na sua profissão, se aperfeiçoando na sua vocação, se aperfeiçoando nas coisas de Deus. Achei engraçado uma vez que eu estava conversando com um advogado, e ele falou assim: pastor, eu consigo ler, mas, rapaz, eu não consigo ler a Bíblia. Mas qual a sua dificuldade de ler a Bíblia? Eu não sei, é muita coisa para ler. Eu falei assim: rapaz, não te dou um processo. Tem como? O que você tem lido? Como é que você tem se aperfeiçoado? Como é que você tem trabalhado o seu intelecto de maneira que ele se torne melhor? É um tripé simples, mas extremamente importante. Cuida de ti mesmo, da tua espiritualidade, do teu corpo físico, do seu intelecto e também das suas emoções. Para te ajudar, quero te dar uma dica muito prática. Dica que eu já dei para os jovens. Pratique o princípio 3:20. O que é o princípio 3:20? Você não faz nada disso. Você não cuida do corpo, você não cuida da sua espiritualidade, você não cuida do seu intelecto nem da sua alma. Como é que você vai começar a fazer isso? Em primeiro lugar, 20 minutos de leitura bíblica e oração. Lê o texto, reflete sobre ele e ora. Simples assim. Lê o texto, reflete alguns minutos e ora sobre o que você precisa fazer a partir do que você leu. 20 minutos de exercício físico. 20 minutos. O ideal é 30. Mas começa com 20. Começa com 20. Tem um treinador, muito famoso aí na internet, que ele estava dizendo o seguinte: há um estudo que fala que para você criar o hábito de fazer exercício, você precisa de 90 dias. E dentro desses 90, você precisa de 70 dias, dentro dos 90, para você criar o hábito de gostar de fazer exercício. Aí ele diz o seguinte: então, quando o cara chega para mim e fala que não faz nada, o que eu vou dizer para ele? Faz o que você quiser, mas faça por 90 dias. Não vai mandar o cara fazer um negócio que ele acha muito difícil. Não, o que você faz? Eu caminho. Cara, caminho então por 90 dias, 20 minutos. Eu
gosto de bicicleta, ando de bicicleta 20 minutos, 90 dias. Aí você vai criar o hábito, você vai gostar de fazer exercício. Mas faça. Não tem problema que você vai fazer. Faça. Terceiro lugar, 20 minutos de leitura e reflexão. Leia um bom livro. Leia uma boa revista. Você já leu a Bíblia, lembra? Já leu a Bíblia de manhã ou de tarde. Você já leu. Agora você lê um bom livro. Não encerre o seu dia sem ter lido nada dentro da sua vocação, dentro da sua profissão, dentro das suas habilidades. Esteja sempre aprendendo. E à medida que o tempo passar, vai aumentando esse tempo, dentro do seu próprio tempo. Mas cuida de você mesmo. Uma última palavra de Spurgeon para nós. Não. Aí é um desafio para você. Pare para pensar um pouco. O que você não faz, mas caso você fizesse, mudaria totalmente sua vida. Dentro disso que a gente falou, cuidar de você. O que você não faz, mas caso você fizesse, mudaria totalmente sua vida. Por fim, mais um conselho de Spurgeon aos pastores que serve para nós. O labor do ministério cristão é executado na exata proporção do vigor da nossa natureza renovada. Nosso trabalho só é bem feito quando nós estamos bem. Nosso trabalho só é bem feito quando nós estamos bem. Cuida de você mesmo. Feche seus olhos. Vamos orar. O que você não faz, mas caso você faria, mudaria totalmente sua vida. Santo Deus, amado Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa noite, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que vem até nós e tem o prazer de estar conosco. Nós louvamos ao Senhor por isso, Deus, pela vida de cada um aqui nessa noite. Nos ajuda, Deus, então, a ouvirmos o conselho de Paulo aos presbíteros e a Timóteo, ó Pai, e pegarmos esse conselho para nós. Precisamos cuidar bem de nós, ó Deus. O Senhor nos deu um ministério na nossa casa, nos deu um ministério no nosso trabalho, nos deu uma missão nesse mundo. E se não estivermos bem, Pai, nós não vamos conseguir fazer nada disso. Por isso, nos ajuda a estar bem, Senhor. Naquilo que depender de nós, ó Deus, nos dá coragem, ânimo, força, para realmente fazermos e desenvolvermos. Naquilo que depender do Senhor, Pai, abre as portas, os caminhos, dá as oportunidades necessárias. Mas de alguma maneira, Deus, não nos deixe ficar na inércia, achando que podemos viver uma vida, ó Pai, e que essa vida que a gente não age nela vai nos levar a algum lugar bom, porque não vai. Nos ajuda a sermos intencionais no cuidado conosco, ó Deus. A partir de hoje, a partir de agora. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém. Chamar o pastor Marcos, vai dar uns avisos para nós e vai impetrar a bênção sobre nós. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Ó Deus, queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Toma essa semana que se inicia nas Tuas mãos. Abençoe as nossas casas, guarda-nos do mal, nos proteja e nos use conforme o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor crie oportunidades para que possamos falar do Teu Evangelho. Lançamos sobre o Senhor todas as nossas lutas, nossas ansiedades, nossas dores, nossos anseios. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E mais uma vez pedimos pelos nossos visitantes, que o Senhor possa abençoá-los, esteja com as suas casas, com suas famílias, com seus trabalhos, seus estudos.
o Senhor esteja com cada um deles. Em nome de Jesus, que nós oramos, te louvamos e te agradecemos. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos nós. E que o Senhor esteja conosco, Senhor Pai, toda essa semana. Que teu reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos.